Um Deus que é onipotente. Significa que ele pode fazer qualquer coisa. Além disso, ele é onisciente. Ele também sabe tudo o que vai acontecer. Tanto ele sabe tudo o que já aconteceu, como o que ainda acontecerá. Um Deus que é onipresente, que está em todo local. Ao mesmo tempo, não há local algum em que ele não esteja. E ainda assim, esse Deus ele é onibenevolente. Quer dizer que ele é a máxima grandeza em amor. Agora, esse Deus existe? Se ele existe, como que a gente consegue explicar essa realidade? Um Deus com tantas características, ele deveria ser auto-evidente. Deveria ser a coisa mais simples, seria detectar essa divindade, já que ela está em todos os locais ao mesmo tempo. Analisando essas características, veremos se realmente vale a pena ter uma divindade como essa ou não. Vamos começar com a onisciência. Um Deus que é onisciente, então ele já sabe de tudo. Qual seria a justificativa que um ser com tantas características como essa divindade é descrita, qual seria a justificativa para que ela permita e crie um mundo no qual nós vivemos? Vivemos em um mundo terrível, um mundo cheio de dor, sofrimento, guerras, doenças, catástrofes naturais. E esse Deus já sabia de tudo isso de antemão. Antes dele construir tudo isso, ele sabia que a humanidade, que teoricamente foi ele que criou, a lá do barro e a mulher da costela, ele sabia que essa humanidade se rebelaria, não daria ouvidos à sua única regra que tinha lá no paraíso. Só tinha uma regra, e mesmo assim essa humanidade, esse casal, eles desobedeceram e transgrediram essa lei. Deus já saberia disso e mesmo assim ele faz. Um Deus onisciente que também cria anjos, sabendo que esse anjo também se rebelaria também e arrastaria um terço dos outros anjos e se tornaria o tal Satanás, o inimigo, o acusador. Agora, ele poderia ter evitado, já que ele é onisciente, mas mesmo assim ele faz. Então você pode constatar que mesmo ele tendo essas características de onisciência, ele cometeu erros, porque a realidade em que a gente está inserido, ele mostra que não foi planejado por um ser bondoso. A próxima característica que a gente vai analisar é a onipotência. Quer dizer que ele pode fazer tudo, ele pode fazer qualquer coisa que ele queira. E ele permite que o mundo continue desse jeito, ele permite que o mundo continue ruim. Ele permite que pessoas inocentes sofram. Ele pode fazer tudo, mas prefere ficar de braços cruzados, um inerte. Onde está esse Deus com todas essas características? Se esse Deus ele é onipotente e dizem que ele me dá livre-arbítrio, então se eu posso fazer algo que esse Deus não permite ou ele não queria, já que eu tenho o livre-arbítrio, então esse Deus também já não poderia ser tão onipotente, então seria uma contradição. Eu posso fazer algo que Deus não pode? Algo lógico? Se eu quiser fazer
uma peça de concreto tão pesada que eu não consiga levantar, eu consigo. Agora, se eu fizer a mesma pergunta para esse Deus, você consegue, Deus, fazer uma pedra tão pesada, mas tão pesada, que nem mesmo você consiga levantar? Muitos vão dizer que isso ele não pode, porque são algo contraditório. Mas se eu, um simples humano, eu posso fazer algo desse tipo, eu posso fazer um objeto tão pesado que eu não possa levantar, então esse Deus ele também não pode ser tão onipotente, porque há alguma coisa que ele não consegue fazer. Por último, a gente vai analisar agora a onipresença desse Deus. Quer dizer que ele está em todo local, está em todo momento, não há um único local que esse Deus não esteja. Se esse Deus está em todos os locais, ele consegue ver, ele consegue presenciar todos os tipos de males. Ele consegue ver uma criança ser violentada e ele não age. Qualquer pessoa nessa situação, qualquer pessoa que tenha um mínimo de ética, se ela presencia uma criança inocente ser violentada, ser agredida, e ela tem condições de impedir, essas pessoas elas fazem isso. No mínimo, ela liga para a polícia e denuncia. Agora, um Deus que tem todas essas características, que poderia resolver esse problema num estalar de dedos, nada faz para resolver. Ele continua só observando. E a gente também tem a noção que esse Deus ele é onibenevolente. Quer dizer que não há nada que tenha tanto amor quanto esse Deus. Ele não pode ter mais amor do que ele já tem. Ele já tem a máxima grandeza quando a matéria fala de amor. Não há nada que consiga se igualar. Então, qual ser amoroso veria toda essa nossa realidade, todo esse nosso mundo cheio de problemas? São crianças morrendo de fome, são pessoas morrendo de dores, câncer, doenças, catástrofes naturais. Essa divindade pode fazer tudo, mas ela prefere não fazer nada. Agora, eu faço uma pergunta para você. Se você tivesse todas essas características que esse Deus tem, você faria algo para resolver? Ou você continuaria de braços cruzados, só assistindo de camarote todos esses problemas da humanidade? Eu tenho certeza que a grande maioria de quem está assistindo esse vídeo, ele tentaria mudar essa realidade, ele tentaria dar um jeito nesses problemas desnecessários, nesse sofrimento de inocentes. Agora, se realmente existe um Deus com todas essas características e ele não faz nada, esse Deus realmente merece ser respeitado? Ele merece ser adorado? Ele não é refém das circunstâncias, ao contrário dos seres humanos. Nós somos reféns, nós estamos aprisionados nesse corpo, não conseguimos sair, apenas apenas uma consciência presa a um corpo, que se esse cérebro parar de funcionar, essa consciência também acaba, e a gente não tem como mudar nada. Quem controla essas regras desse jogo teria sido esse Deus. E esse Deus, mesmo assim, ele achou melhor permitir que a humanidade sofra, para que depois reconheça que são limitados e corra para adorar essa divindade. Então, é como se fosse um pai que deixa o filho sofrer, assim, vou deixar ele sofrer porque ele não está me respeitando, ele não está me adorando. E eu vou deixar ele ficar doente, vou deixar ele morrer para ele aprender. É assim que
eu vejo esse Deus. Eu sou apenas um humano limitado, mas se eu pudesse, se eu tivesse poderes, se eu tivesse condições, com certeza eu mudaria muitas coisas nesse mundo. Eu não sei para que crianças precisam ter câncer. Qual a finalidade de câncer infantil? Eu gostaria muito que um dia alguém conseguisse me explicar isso. Na minha cabeça eu não consigo entender qual a finalidade de sofrimento com pessoas inocentes, pessoas que não merecem. Enquanto isso, a gente vê várias pessoas fazendo mal aos outros, tem toda a saúde, o cara consegue escapar da polícia, o cara é super forte, o cara é super inteligente, enquanto pessoas inocentes nesse exato momento estão sofrendo em hospitais do câncer e não há nenhuma divindade que vá socorrer essas pessoas. Então a gente percebe que esse Deus, com todas essas características, é um ser inerte e que, se existisse, a gente sabe que não há evidência disso, ele não merecia ser adorado, ele não merecia ser respeitado. Então, galera, até mais.